vai gostar desse assunto. Olha, vejam só, nós iremos trabalhar agora com medidas de tendência central. Quem são essas medidas de tendência central? É a média, a moda e a mediana. Preste atenção, antes de eu iniciar, vou explicar cada um deles, tá bom? Então, preste atenção. Página 32, tá certo? Vocês viram abrir aí no livro de vocês. E o que é que vai acontecer? Primeiro, vamos entender o que é média. Gente, o aviso já foi dado a vocês, não foi? O livro 1 o livro 1 e o livro 2. Eu acho que o prazo máximo foi hoje, foi segunda-feira. Pronto, até segunda. E o livro 3 até quarta, não é isso? E o livro 4? O livro 4 ainda estamos concluindo, não tem data para entrega, não. Parece que é dia 4. Parece. Celso, tem problema nesse mundo, velho. Gente, deixa eu falar agora para vocês. Lembra que eu falei no início que eu preciso da cooperação de vocês para a gente concluir esse capítulo hoje? Vamos. Pronto? Ninguém informou isso não, viu? Olha, gente, vejam só. Vamos entender o que é média. Quando eu cheguei aqui, quando chegou aqui, Tauana perguntou qual foi a minha média da terceira unidade. Foi isso que ele perguntou? Ele perguntou média. Não foi média, Tauana? Nota. Pronto. O que seria essa média que ele tanto estava falando aí? É a média aritmética simples. Existem dois tipos de média. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Ele perguntou. Então, pronto, eu entendi errado. Eu pensei que ele estava perguntando a média dele da terceira unidade que foi do simulado junto com o trabalho. Eu pensei que ele estava perguntando isso. Então, mas por que que não foi isso? Então, eu tô dizendo, essa média que ele estava perguntando, entendesse? É a média aritmética simples, ela é chamada de média aritmética simples. Ele não. É porque tem ligação que ele estava perguntando, entendeu? Então, como é que eu calculo a média que ele estava querendo saber? Eu não vou pegar a nota dele do simulado, mas a nota dele do trabalho. Vou somar e dividir por 2. Então, isso que eu faço é média aritmética simples. Entendeu? Por quê? Por que que eu divido por 2? Porque eu somei 2 notas. Caso eu tivesse somado 3 notas, eu iria somar e dividir por quanto? Então, isso é média aritmética simples. Para tirar anual, eu vou somar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta para tirar a média anual. Isso. Aí eu divido por quanto? 4. Então, a média aritmética simples, eu somo todos os elementos do conjunto e divido pela quantidade de elementos que eu somei. Ok? Certo? E a média aritmética ponderada é quando cada um dos elementos ele tem um peso. Tá certo? Por exemplo, eu vou dizer assim, eu fiz 2 atividades na primeira unidade. A primeira tem peso 2, a segunda tem peso 3. Qual seria a média? Então, nesse caso, quando aí os elementos, as notas têm peso, então a primeira eu falei que teria peso 2. Então, a primeira nota multiplicaria por 2. A segunda nota tem peso 3. Então, eu multiplicaria a segunda nota por 3. Aí eu somaria esses dois resultados, certo? E o resultado que desse, eu iria dividir por 5. Por que por 5? Porque divide pela soma dos pesos. Não era um peso 2 e 3? Não é isso que eu falei? 2 mais 3 não é 5? Então, dividiria por 5. Então, que média foi essa que eu calculei? Foi a média aritmética ponderada. Geralmente, nos concursos que se tem, se trabalha em cima das médias ponderadas. Tanto é que diz assim, por exemplo, eu vou fazer engenharia, o maior peso é matemática. Então, quer dizer que a maior nota que tem que tirar é em matemática. E a média que utiliza ali é a média aritmética ponderada. A que nós utilizamos na escola, normalmente, é a média aritmética simples. Mas, geralmente, em concursos, se utiliza a média aritmética ponderada. Oi, Talon. Claro, né? Tudo. Não, não é assim, não. Não, 10 não. É participação, é livro. Porque teve alunos que pegaram, falaram
No Instagram me mandaram, mas me entregaram um livro. Também. Pronto. Gente, deixa eu concluir a aula. Vai logo, velho. Esse povo conversar muito. As fichas também contam, Luana. Gente, vamos lá. Gente, moda. O que seria moda? Moda podemos entender como no popular mesmo. Quando a gente diz que algo está na moda, é porque está na tendência, todo mundo está usando, não é isso? E na matemática não é diferente. A moda é o termo que mais se repete, Luana. Se eu tenho, Luana, por exemplo, no conjunto eu tenho os números 5, 5, 3, 5 e 2. Quem é o número que mais se repete? Então, 5 é moda, não tem nem cálculo, você só vai olhar o número que mais se repete. Então, moda é isso. Agora, se dentro de um conjunto eu não tenho números que se repitam, se eu tivesse dentro de um conjunto os números 1, 2, 3, 4, 5, tem algum número se repetindo? Então, a gente diz que esse conjunto, ele não tem moda, ele é amodal. Amodal quer dizer que não tem moda, não tem termo se repetindo. Agora, dentro de um conjunto, eu posso ter mais de uma moda? Posso. Se eu tivesse no conjunto assim, por exemplo, 2, 2, 3. Quem são os termos que estão se repetindo? 1 e 2. Então, as modas seriam 1 e 2. Pode ter mais de uma moda, tá certo? Lawane? Se tivesse como? As modas seriam 2 e 3, certo? Vamos lá, Lawane. Então, o que seria a mediana? Preste atenção. A mediana é o termo central. O nome já diz, mediana é o termo central. Então, dentro de um conjunto, para saber a mediana, você tem que saber o número que está no meio, no centro. Porém, para o número estar no meio, tem que estar na ordem, crescente ou decrescente. Vamos pegar um conjunto onde os números estão todos fora de ordem. Então, para saber quem é a mediana, tem que colocar na ordem, ou crescente ou decrescente. Normalmente, nós colocamos na ordem crescente, que é até mais fácil. E iremos analisar os números, o número que fica no meio. Olha, se eu tiver uma quantidade de números ímpares, só vai ter um número no meio, só um. Agora, se a quantidade de números forem pares, eu terei dois números no meio. Aí, para tirar a mediana, teria que somar esses dois números e dividir por 2. Presta atenção. Na mediana, tem dizendo assim, calcula a mediana. O que é que vocês teriam que fazer? Primeiro, colocar na ordem, crescente ou decrescente. E ver o número que fica no meio. Tem cálculo não. Seria a mediana. Agora, se a quantidade de números que você tem for par, você vai ter dois números no meio. Tá certo? Então, você teria que somar esses dois números e dividir por 2, seria a mediana. Agora, se a quantidade de números forem ímpares, só vai ter um número no meio. Aí esse já será a mediana, não fará mais nada. Não, pediu mediana, você já tem que saber que tem que estar na ordem. Agora pode ser crescente ou decrescente, porque a forma que você colocar vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então vamos iniciar aí na página 32. Oi? Mas dá. Medidas de tendência central, média, moda e mediana. A região centro-oeste do território brasileiro é composta por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E pela unidade federativa Distrito Federal, onde está situada a capital do Brasil, Brasília. A região central do país é o destino de muitos turistas que buscam lazer em cachoeiras, rios e nascentes de natureza exuberante. Deixa eu ver, alguém falou aqui. Ah. Pronto, enfim, deixa eu só continuar. Alguém pediu para entrar, eu aceitei, mas saí. Olha, às vezes é a internet. Então, vejam só. Esse gráfico que está aí do lado, quem é que lembra o nome dele? Os dois estão certos, sendo que Vitor faltou completar. Ele é um gráfico de colunas? Correto. Ele é um gráfico de barras? Sim. Ele é chamado de gráfico de colunas ou de barras. Mas ele tem que ser chamado de barras
verticais, porque existe de barras horizontais. Então, você falou só de barras, faltava dizer verticais. Mas o que a gente usa mais é colunas, viu, Júlia? É o mais que a gente utiliza. Deixa eu ver se o aluno que pediu para entrar. Pronto, quem é bem 10 careta? É o Aquiles. Carreta. 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 É o traidor. Ok? Ao falarmos de turismo no Brasil, alguns dos destinos mais procurados são as cidades litorâneas, com belas praias e muito sol. Mas o interior do país também oferece variadas opções turísticas. Acompanhe as atividades a seguir para conhecer um pouco sobre o turismo da região centro-oeste. Temos aí o gráfico, tá certo, de colunas. O título é o mês de julho. Temos aí sim, Aquiles, você chegou agora, meu amor. Abre o livro na página 32, certo? E bom dia para você. Acho que eu esqueci de falar. Temos dois eixos. Certo, muito obrigado. O eixo vertical, que é a quantidade de turistas, e o eixo horizontal, que é o período de hospedagem em dias. Então, aí, primeira questão, no estado de Goiás, a principal atração turística é o banho nas piscinas naturais de água quente, que chegam a 37 graus Celsius. Além de relaxantes, as águas aliviam dores corporais, atuam na renovação celular e hidratam a pele. O gráfico ao lado simula o resultado de uma pesquisa relacionada à quantidade de dias que os turistas ficaram hospedados nos resorts de Caldas Novas no mês de julho. Aí tem aí, ó, saiba mais, né? É possível representar com um único valor todas as informações de um conjunto de dados. Para calcular esse valor, basta calcular a média, a moda ou a mediana, onde são as chamadas medidas de tendência central. Essas três medidas, elas podem ser calculadas quando as variáveis são quantitativas. Nós vimos que existem variáveis quantitativas quando envolvem números e a qualitativa quando envolvem uma qualidade. Porém, somente a moda pode ser calculada quando as variáveis são categóricas, as qualitativas, tá certo? Porque a moda também pode ser calculada dessa forma. Então, letra A, converse com seu professor e seus colegas sobre os seguintes temas. Qual a variável dessa pesquisa? Então, a variável é a quantidade de dias que os turistas ficaram hospedados em Caldas Novas no mês de julho, e essa é uma variável quantitativa, pois representa uma quantidade, tá certo? Então, aí, nesse caso, essa é a variável. Essa variável é qualitativa ou quantitativa? Já foi falado que ela é quantitativa. Por quê? Pois ela representa uma quantidade. Dúvidas? Posso passar? Deixa eu só diminuir aqui para o pessoal, que eu acho que deve ter cortado. Dá não para ver, não é? Dá não? Eu tentei colocar essa parte de baixo maior, mas eu não consegui, não. Pessoal, tá dando para ver? Ou tá muito pequeno? É o pessoal de casa, viu? Tô perguntando. Ainda dá para ver. Não, né? Se eu deixar assim, fica melhor? Ou se eu explanar, é que fica, assim fica melhor ou do outro jeito fica melhor? Assim fica melhor. Pronto, então vamos lá. Se você tivesse de escolher um único número, pessoal, essa, tá? Mas eu só coloquei uma ideia para vocês. Se você tivesse de escolher um único número para representar os dados dessa pesquisa, Nossa, ideia. quantidade de dias em que os turistas ficaram hospedados em Caldas Novas no mês de julho, qual número você escolheria? Explique sua escolha. Então, aí a resposta pessoal. Então, nós temos aí 7 dias, pois esse é o número que a maioria dos turistas ficou hospedado, ou 5 dias, pois esse é o valor aproximado da média de dias que os hóspedes ficaram no resort. Então, aqui, ó, só para voltar rapidinho,
Vejam aí, ó, que nesse caso, a maioria aí ficaram 7 dias, estão vendo? 204 turistas ficaram 7 dias, estão vendo? Então, aí, nesse caso, seria esse valor. E o 5 é o que mais também se aproxima depois do 7. Segunda questão poderia ser feita com a calculadora. Preste atenção. Na segunda, que está aí, ó, tem assim, ó, o Parque Nacional da Chapada de Guimarães, a gente faz só essa, finaliza e depois o intervalo a gente faz o resto, certo? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães fica no estado de Mato Grosso e possui grande destaque no ramo de turismo. A tabela a seguir contém dados referentes à quantidade de visitantes do parque nos 3 primeiros trimestres de 2019. Então, temos aí uma tabela que se refere ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Temos aí os meses de 2019, de janeiro a setembro, e temos aí a quantidade de visitantes em que cada mês recebeu, certo? Então, ó, letra A. Qual é a média mensal de visitantes do parque no período de janeiro a setembro de 2019? Então, a média mensal de visitantes do parque no período de janeiro a setembro de 2019 é de aproximadamente 15.118 visitantes. Quem sabe informar por que deu esse resultado? Pode resumir aí a letra A, viu? Pode colocar só aproximadamente 15.118 visitantes. Pode colocar. No segundo, letra A. Pode colocar aproximadamente 15.118 visitantes. Então, aí, como é que chegou esse resultado? Quem sabe dizer? Rafael, Aquiles, William. Chegou o quê? Como é que chegou essa média? 15.118. 15.118 somou e dividiu pela quantidade de dados. Muito bem, somou e dividiu. Vamos lá, vamos ver de janeiro a setembro. Tem quantos meses? Tem 9. Eita. De É janeiro 9? a 9. Então, E eu soma. falando 9, a senhora esqueceu de mim. É o quê? Eu falando 9 aqui, a senhora esqueceu de mim. Escutei não, desculpa. Esqueceu Olha, de mim. então vejam só. Parte 1. Gente, por isso que pediu para fazer com calculadora, porque os números estão muito altos. Então, vocês somariam todos esses valores que estão aí e dividiriam por 9. Seria aproximadamente 15.118. Ok? Letra B. Eu falei que eu ia terminar esse slide para vocês, mas essa área vai demorar mais ainda. Analise com seu professor e seus colegas o que representa a média desse conjunto de dados. Então, a média representa o número mensal de visitantes. Se o total deles fosse dividido igualmente entre todos os meses, isto é, se fossem divididos igualmente entre os 9 meses, como eu falei, cada mês teria aproximadamente 15, isso aí, se fosse deixar cada mês com o mesmo número de visitantes, tá certo? Então, somaria tudinho e dividiria por 9, já que tem 9 meses, que seria igual a 15.118 visitantes. Então, nós vamos finalizar, por enquanto, até aqui. Temos mais uma aula, vamos ter um intervalo agora, que é para vocês irem beber água, comer alguma coisa no sanitário. Repensar da nossa vida escolar. E logo em seguida nós iremos voltar, tá certo? Vou finalizar aqui a gravação, mas eu não vou tirar a apresentação, até porque se tiver alguém que não concluiu, poderá concluir. Bom?